E aí galera, tudo bom? Meu nome é Johanna Martins, sou professora de História. Vou dar uma dica aqui super bacana sobre a Idade Média. Até porque, quanto tempo durou a Idade Média? 5, 10, 15, 1000, 2000? 1000 anos durou a Idade Média. Quando é que tem o início a Idade Média? 476. Qual é o século? 5, certo? Nós vamos ter duas divisões dentro da Idade Média. A Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Quais são essas diferenças, Johanna? Então vamos começar. Primeiro a gente vai entender a formação dos reinos. Germânicos, francos, alguns povos que para o Império Romano da época eram considerados bárbaros. Lembrando que povos bárbaros eram aqueles que não falavam latim, então era muita gente, tipo visigodos, ostrogodos, os vikings, essa galera não falava latim, era considerada selvagem, certo? Vamos ter a ideia da sociedade. Quando eu falo a sociedade em si, eu estou falando de uma descentralização do poder. O que seria isso? Com a formação desses reinos, nós vamos ter o cara que manda e desmanda, mas vai haver uma repartição do poder. Porque nós temos o senhor feudal, a ideia de suzerania e vassalagem. Esses senhores feudais, eles têm poder político, jurídico e econômico. A gente tem o rei, Johanna? Claro que a gente tem o rei. Nós vamos ter o rei porque ele é a peça principal, certo? Mas quem vai ditar, vamos dizer assim, as regras políticas e econômicas são os senhores feudais. Lembrando que toda vez que eu falo de Idade Média, eu estou falando de não existir mobilidade social. Ou seja, o cara nasceu rico, ele vai morrer rico. O cara nasceu pobre, ele vai morrer pobre. Esse tipo aí, nessa ideia aí. Então não há mobilidade social, beleza? O que a gente vai ter aqui? Quando eu falo em economia, eu estou falando em troca de mercadorias. O famoso escambo. Por quê? Tem moeda, Johanna? Claro que vai ter moeda. Tem moeda desde sempre. Mas durante a Idade Média isso não vai rolar muito. Por quê? Vão ser trocas de mercadorias. Sei lá, tomate, trigo, feijão, que você tiver para propiciar ali, você vai haver essa troca. A moeda ela vai ser mais significativa na parte da Baixa Idade Média. Aí tudo bem, beleza? Quando a gente fala também na questão da Alta Idade Média, temos que lembrar do Oriente Médio. Porque o Oriente Médio vai haver o surgimento de uma religião chamada Islamismo, criada pelo profeta, né, Maomé. E aí nós vamos ter uma quebra de hegemonia, vamos dizer assim, religiosa, né? O que antes só existia a Igreja Católica, vamos ter perto da Europa outro movimento que vai surgir, que é o islamismo. E falando em igreja, temos que nos atentar que a Igreja Católica ela vai ser a grande detentora do conhecimento, poder político, ela que vai ditar as regras. E a Baixa Idade Média, Rona? Quando eu falo Baixa Idade Média, temos, por exemplo, o início das Cruzadas, que é a retomada de Jerusalém pelos cristãos, mais uma vez pela Igreja, né? Vão ser expedições militares que vão ser bancadas ali a todo custo. Lembrando que a Igreja Católica, nesse período aí, ela vai ser a grande detentora política. Ela que manda e desmanda. O que você pode fazer e o que não pode fazer. A sociedade, ela vai ser moldada, ela vai ser colocada ali para você obedecer às regras. Então, muita coisa, quando a gente fala em Inquisição da Igreja Católica, sobre mulheres sendo queimadas em fogueiras, tem muito a ver isso sobre a questão da punição. Para cada ato que você fazia, tinha exatamente uma punição que deveria ser feita. Por exemplo, a gente vê vários filmes que fazem referências a Piratas do Caribe, por exemplo. Contrabando, sei lá, roubo de produtos. Todos os piratas, eles eram enforcados. Como eu dei exemplo, as mulheres que eram consideradas bruxas, feiticeiras, elas acabavam sendo queimadas vivas. Então tem uma forma de punição que a igreja fazia. Então as cruzadas, querendo ou não, elas vão ser expedições militares para a retomada de Jerusalém e para colocar de fato as regras que vão ser colocadas perante a sociedade, ok? Todo mundo já ouviu falar sobre a peste negra. O que foi a peste negra? Vai ser uma doença que vai ser terrível, 1/3 da população vai acabar perdendo a vida, e isso também tem a ver porque é uma doença transmitida por uma bactéria. Lembrando que a galera nessa época não era muito higiênica, né? Vamos dizer assim. Passavam meses sem tomar banho e isso vai, querendo ou não, propiciar essa grande expansão. Vai ser o grande boom da Baixa Idade Média. Quando eu falo em Baixa Idade Média, eu estou falando também sobre o renascimento comercial e urbano. Por quê? Se na Alta Idade Média a gente tem o escambo, que é a economia, aqui nós vamos ter a utilização mais frequente das moedas
e o surgimento de uma sociedade, uma parte da classe social chamada burguesia. Bando de burguês safado! São os burgos, né? São assim conhecidos como os burgos. É essa galera que, de fato, vai fazer a transformação econômica pertinente para a época, que vai servir como alicerce para a Idade Moderna, né? Porque a Idade Moderna não tem nada a ver com a Idade Média. Talvez a gente fique muito acostumado a lembrar a Idade Média com a Idade das Trevas. Não é bem isso. Foram ideias diferentes que vão ser colocadas ali. Nós temos alguns filósofos que vão pensar defendendo a igreja, mas com ideias voltadas para aquele contexto histórico. Quando a gente fala em baixa Idade Média e alta Idade Média, são características totalmente diferentes, certo? Então se liga aí que depois a gente tem outra dica.